Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo ao primeiro webinar da Verity do ano, tá? Obrigado por estarem aqui com a gente, por prestigiar esse momento. Vai ser um ano muito desafiador. Espero que nós, como Verity, a gente está muito animado com o ano para ajudar os escritórios, auxiliar e trazer ferramentas novas para ajudar vocês aí no dia a dia, tá? Então, a ideia hoje é ser o primeiro webinar de muitos. E até antes de apresentar nosso convidado especial, que tinha que ser ele para abrir o webinar do ano, só falar um pouquinho, comentar uma coisa com vocês aqui, como que vai ser a dinâmica aqui a expectativa aqui do nosso encontro, né? Então, pessoal, só para deixar claro, acho que alguns já acompanham a gente, hoje não é uma aula técnica. A ideia aqui é ser uma conversa bem prática, bem baseada em experiência, pensando no que está acontecendo agora, principalmente sobre o que vai acontecer, durante o ano, o que vocês sentem que vai ser cobrado do cliente, o que vocês têm que oferecer para o cliente. Então, a ideia aqui é ser um bate-papo e não muito uma aula, né? Até porque é importante mencionar que muita gente às vezes ainda olha para 2026 como um ano ele meio neutro, né? Falando assim, olha, esse ano aqui ainda as alíquotas estão teste, o pessoal ainda está discutindo alguma coisa, é um ano de transição, quase que fosse um ano ali de espera. E na verdade, pessoal, 2026, na minha percepção, não é neutro. Não é, na minha visão, e talvez ele é um ano mais perigoso aí, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo mais estratégico, pensando, claro, nosso tema hoje é PIS e COFINS, mas pensando em reforma tributária, pensando no próprio PIS e COFINS, porque é um ano que você tem que se posicionar e trazer resultado, porque a partir de 27 a gente já talvez a chave mude e a gente já está começando a perceber que vocês como escritório já estão começando a perceber que os clientes estão começando a mudar a conversa e as perguntas que eles fazem para os escritórios. Então é importante se posicionar esse ano. Bom, e aí para fazer essa conversa comigo hoje, eu convidei alguém que está na linha de frente aí, vamos dizer assim, lidando com empresas grandes, reais, ajudando nas decisões estratégicas, de decisões de impostos, impacto real. Então, hoje a gente está aqui com o Richier Gabriel. Ele é sócio tributário, advogado, contador também, atua fortemente com planejamento tributário, societário, especialmente com estruturas mais complexas, até agronegócio, tá, pessoal? Então, ele é um cara aí que dá para tirar bastante dúvida com ele, tá? Richeg, bom dia, seja muito bem-vindo. Vou passar para você. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe Verity, que é um parceiro do nosso escritório. A gente tem a honra de ter muitas plataformas e questões tecnológicas junto com vocês. E, pessoal, a ideia é a gente compartilhar conteúdos. A gente estava até fazendo aqui um briefing antes. Não é uma aula, não é aqui. Não espere que a gente vá decifrar o artigo da lei complementar, mas sim trazer algumas questões práticas junto com a Verity. Os pontos acadêmicos sempre serão importantes, sempre são bons, mas a gente quer passar percepções, né, Felipe, e todo o time que está aí nos acompanhando para o Brasil inteiro, percepções que a gente tem feito enquanto mercado tributário, o que a gente vê grandes players, grandes concorrentes, grandes escritórios, médios, as empresas do agro, indústria, comércio, do lucro real, fazendo para que tenhamos produtos tributários não só no sentido financeiro, não só no sentido de receita, Felipe, mas no sentido de como que isso vai contribuir para as empresas. Afinal, é quando a gente contribui com um projeto que a gente consegue aí trazer resultado, agregar experiência, né? Então, a gente quer passar aqui o feijão com arroz,
de uma maneira muito transparente, muito direta, sem rodeios, do que a gente vem fazendo, do que o mercado está se comportando, para que o cliente Verot, que já é ou que ainda quer se tornar, seja ainda mais conectado com essas informações. Maravilha, pessoal. Então, olha só, a gente entende que quem vai se antecipar vai ganhar. Essa nossa casa aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Pode passar para o próximo slide, meu querido. Quando a gente fala, pessoal, sobre questões de PIS e COFINS, né, e a CBS, né? A Constituição, ela trouxe, né, na emenda constitucional, quando trouxe a reforma tributária, ela trouxe elementos para que a gente possa fazer essa transição, né? Para ICMS foi um tratamento diferente, para PIS e COFINS, ela trouxe um tratamento que nos enche de alegria e de oportunidades para a gente trabalhar esse ano, né? Olha só, pessoal, o PIS e COFINS, enquanto obrigação acessória para pagar, enquanto o DARF vai existir, né, até o dia 31 de dezembro de 2026, né? Então, no dia 1º de janeiro de 2027, nasce a CBS de forma integral, a partir do momento que morre integral o PIS e COFINS. Essa é uma definição que já está certo. A gente sabe que a transição do ICMS e do ISS são, né, os impostos estaduais e municipais, respectivamente, terão uma janela diferente. Mas hoje aqui a gente vai tratar dessa transição 26-27. Então, ao mesmo tempo que tem essa transição, fica o desafio. Será que os meus saldos credores de PIS e COFINS serão convertidos automaticamente em CBS? Será que se eu levantar novos saldos credores, isso será uma moeda para a CBS? Como será que a Receita Federal vai interpretar isso? O que devemos fazer? Como podemos operar? Então, é nesse sentido que a gente quer trabalhar com vocês de uma maneira bem direta, sem inventar a roda, para que a gente possa trazer algo muito, muito sutil e prático para vocês. Se quiser passar para a próxima lâmina, quando o apresentador fala lâmina é porque já denuncia, né, Felipe, a idade, né? Quando daqui a pouco tá, né, falando mimeógrafo, né? Mas melhor a gente estabelecer aqui, né? Olha só, pessoal, então veja só, tá lá na Constituição, né? E também, né, isso também ficou expresso também em janeiro de 2025, né, com a Lei Complementar 214, que os saldos credores de PIS e COFINS, inclusive os não utilizados até extinção, permanecerão válidos, né? Gente, isso aqui enche o nosso dia a dia tributário de muitas oportunidades. Então, quer dizer que, claro que daí a gente tem que ver, pessoal, no aspecto prático, né, Felipe? A empresa, ela já tem, como que é o comportamento dela aqui de PIS e COFINS? Primeiro, é um comportamento de PIS e COFINS devedor ou um credor? Se é um comportamento devedor, né, provavelmente teremos menos ou zero créditos para tombar para a CBS, né? E se tem um comportamento, por exemplo, credor, como por exemplo, algumas operações do agro, operações farmacêuticas, operações em que o PIS/COFINS é subvencionado, tantas operações que deixam o PIS e COFINS por uma própria característica do modelo de negócio, o PIS e COFINS ou é zero ou é muito baixo. E olha só, Felipe, o que a gente vem sugerindo para os clientes que a gente pode ser um produto para os tributaristas? Para as empresas, por exemplo, que sempre tiveram saldo credor de PIS e COFINS. Essas que têm saldo credor por causa do modelo que de negócio, né? Saldo credor constante, não é aquele saldo credor pontual por conta de uma compra muito grande, por compra de um insumo muito grande. Estoque. Exato, né? Uma revisão de PIS e COFINS nunca foi interessante.
Por quê? O cara já tem saldo credor. Aí por que que você vai chegar com uma ferramenta? Olá, meu amigo, quero ver como que tá os seus insumos, quero ver como que tá os seus outras questões que você não estaria colocando, por exemplo, ativo imobilizado. Às vezes tem empresas, pessoal, que não por conta que de tudo isso acabam nem colocando tudo. E isso sempre foi uma verdade. Só que acontece o seguinte, pessoal, este artigo 378 da 214, ele traz uma oportunidade. Se vai tombar como crédito para a CBS, isso vai ter um impacto de fluxo de caixa, porque nem todo aquele modelo de negócio que era zero PIS e COFINS ou muito baixo vai continuar com zero CBS. Exatamente, exatamente. E é um planejamento muito bom, porque eu concordo muito com a sua linha. Geralmente, os escritórios, os tributaristas se deparavam com empresas que tinham saldo credor pela alíquota zero, igual você falou, tudo a subvenção na saída, e ali já erguia a mão e falava assim: poxa, eu nem vou levantar crédito aqui, porque também como é que eu vou justificar meu honorário para o cliente? Exato. Ele não Porque vai você ter acaba caixa. levantando o crédito que se transformava em ainda mais saldo credor. E ainda mais Exato. saldo credor, às vezes, dependendo da companhia, Felipe, que às vezes é auditada, quando você tem um ativo que você não utiliza, ele é um nome muito forte, né? É até meio antigo, até acaba sendo um crédito não utilizável, não necessariamente podre, mas é um crédito que só acumula o saldo credor e daqui a pouco a auditoria vai pedir para baixar, entendeu? Exato. E sem contar que na prática, Felipe, eu não sei como que os colegas tributaristas aí fazem, mas aqui no Paraná, os honorários são pagos só depois de usados efetivamente os créditos. Só E se você não tem. tem uso, você vai usar como? Porque se você carregar, na teoria, a gente sabe que na teoria a gente está aumentando o saldo, em teoria é um uso. Para nós tributaristas é muito convencional isso. Mas para a empresa que não está vendo caixa efetivamente entrando, ele não está vendo uma compensação, ele não está vendo um par de comp de ressarcimento caindo na conta dele, ele não consegue entender que aquilo é um ativo. E eu concordo, Richard, concordo muito com você. Já trabalhei com auditoria há muitos anos na minha vida. E eu já pedi para baixar saldo credor podre, porque era um saldo que estava lá, estava inflando o balanço, fazia anos que estava lá, não tinha nenhum planejamento de utilização, porque ainda quando a empresa faz um planejamento estratégico de, olha, eu vou fazer tal operação que agora eu vou começar a pagar PIS e COFINS, que isso também, pessoal, também pode acontecer, vocês oferecerem esse tipo de serviço, poxa, e mudar o mindset da empresa, né? Falar assim, vamos fazer uma operação que hoje você não pratica, só para a gente escoar esse cara aqui. Só que se não tem esse planejamento, ela tem que ser baixada, porque aquilo é um ativo que está lá voando, e vai ficar voando, e vai ficar sobrecarregando. E Perfeito. até, Tiago, uma dúvida, já mandando a primeira pergunta. Hoje em dia, pelo que e você trabalha com grandes clientes, mas acho que os grandes clientes já têm isso muito bem na cabeça. Mas o do médio ou aquele que está ainda meio que é grande, mas é aquela empresa mais familiar, né? Você vê que hoje em dia eles têm noção desse. Primeira pergunta, se ele tem noção desse acúmulo do PIS e COFINS, se ele sabe, poxa, porque às vezes você vai perguntar para ele numa reunião de prospecção, ele fala assim, não, eu pago PIS e COFINS, porque é tanto imposto que ele paga, e ele já lança que ele paga tudo. E aí você vai ver a apuração deles e leva um susto. Então, você vê que acontece muito isso na prática. E outro ponto, os clientes eles estão sabendo que existe essa possibilidade, que existe essa abertura no mercado, que lá no final do ano isso vai virar um caixa para ele. Como é que você está sentindo essa dinâmica? Olha, duas perguntas bem práticas. Da primeira, que é se eles têm noção aqui do PIS/COFINS, eu digo para você que a grande maioria até tem, mas olha, Felipe, é impressionante que às vezes
médias empresas, às vezes você conversa com pessoas que são muito boas do negócio dela e ela, às vezes, acaba analisando para uma questão gerencial e que não está errada, por favor. Puxa, essa filial aqui, eu estou vendo aqui minha formação de preço, estou colocando PIS e COFINS, beleza. Mas ela não entende que, às vezes, numa operação centralizada de PIS e COFINS, já que o PIS e COFINS é centralizado para fins federais, né? Ele acaba dando saldo credor com outras coisas. Então, às vezes, o time contábil fiscal tem noção disso, mas às vezes um gerente financeiro ou o próprio gestor sócio não tem essa noção. E da segunda, e antes que ir para a segunda, então, às vezes, esse é o papel, né? É um desafio, né, do tributarista, porque às vezes você tem que tocar em pontos, né, Felipe, numa conversa técnica que ora é prospecção, ora é orgânica, ora você tem que também estar alimentando as pessoas com informações, né? Porque quando a gente fala aqui de prospecção, e eu não tenho propriedade para falar disso, você não pode ser aquele vendedor, aquelas teses malucas, aquela coisa arada que o pessoal está cansado. Então você tem que ter um diferencial para você poder chegar na mesa, né? Porque só você chegar assim, né? Arrasta para cima e siga meus conteúdos que você vai apropriar crédito, não é bem assim, né? Pode ser para alguns, mas no dia a dia, cara, e ainda, né, esfolam a gente nos honorários, sempre querem espremer, né, pessoal? Não sei por aí, mas aqui é sempre dar uma esfolada, né? Concordo. E para a segunda pergunta, a resposta é não, sabe, Felipe? A maioria dos gestores não estão com essa noção de formação de saldos credores, obviamente, dentro da legislação, dentro do que o próprio PIS e COFINS determina para ativo imobilizado, ou que o julgamento, né, que daqui a pouco a gente vai tratar aqui do que o próprio julgamento do STJ determina sobre essencialidade e relevância, que é um tema bem batido aí, nossa, tem milhares de professores e cursos excelentes disso, né? Mas sabe por quê, Felipe? Porque está todo mundo preocupado com o XML da nota. Todo mundo está preocupado com o XML, que não é nem o conteúdo dessa webinar, turma. Mas, assim, o que foi prorrogado foi a multa, não foi a obrigação, né, e a multa foi prorrogada, né? Para depois de novo, de 3 meses subsequentes, né, do primeiro dia, quando vier uma regulação, né, um regulamento do IBS-CBS que, de acordo com nossos amigos do hotel, lá a gente fez também, né, um webinar agora, e tivemos informações que pode ser que venha em fevereiro. Então, talvez, se vier em fevereiro, 3 meses aí, vai dar lá mais ou menos aí por fevereiro, março, abril, maio. Então, talvez para o dia 1º de junho, né, venha uma complicação de aplicação de multa. Até lá está todo mundo livre. E veja só, pessoal, então como todo mundo está, né? Só essa vírgula aqui da questão aqui do XML, justamente porque todo mundo está preocupado, Felipe, com o XML, isso aqui. Mas ninguém está, poucos estão preocupados num cronograma de reforma tributária em que o PIS e COFINS é um deles, turma. É um deles. Como que vai ficar tombar os créditos do estoque imobilizado? Como que o time comercial vai precificar preço por fora só para a CBS, mas por dentro com ICMS? Como que vai ficar o nosso DRE e o nosso balanço com tributos por fora e por dentro? Né? Tem uma discussão assim, né? Olha só, turma, a legislação do IPI fala que o IPI não deveria constar nas demonstrações patrimoniais, mas a lei das SAs fala que os impostos têm que constar né, os impostos, né, a gente tem, né, um faturamento bruto para depois ter, né, um faturamento líquido, né, para ter uma receita líquida. Aí eu pergunto para vocês, se a reforma tributária é tudo preço por fora, como que vai ficar os balanços nos próximos anos?
Será que vai ficar só receita líquida mesmo? Até porque quando tiver 100% split payment, sabe Deus se vai ser 27, 28, né? Eu acho que vai ser logo. Eu chuto que um pau brabo 2028 split payment vai estar. Como que vai estar a preparação para essas questões? Então, são questões, é claro que nas companhias, Felipe, sempre tem gente muito boa, gente que se adapta Sim, muito rápida. Mas, assim, eu sinto, a gente, não quero fazer nenhuma apologia política aqui, é só um termo que eu me apropriei, mas eu estou falando dos negacionistas da reforma. aham, Os negacionistas da reforma não acreditam nesses temas, inclusive, né, para que fazer recuperação de PIS e COFINS se eu já fiz várias vezes, se o meu saldo credor, porque não estão entendendo que aquilo que a gente sempre vem batendo, a reforma se chama tributária, mas ela é também uma reforma de negócios, e tendo uma com reforma de negócios, certeza. tem muito projeto para os tributaristas. Então, beleza, pessoal. Voltando, né, aqui novamente, aí para quem chegou agora, né, o artigo 378 da 214 estabeleceu de forma expressa que os saldos credores de PIS e COFINS, então ele não fala se é para empresa com natureza predominantemente, né, de forma né, predominante credora ou devedora. Só estou falando dos saldos. E é o saldo do dia 31 de dezembro? É o saldo que a gente carrega desde já? O que nós estamos entendendo, Felipe? Que são saldos que devem ser carregados, né? Seja aí via. Aí entra todas as estratégias para PIS e COFINS, seja para você retificar as obrigações acessórias com a parte boa disso, que é você traz Selic, mas a parte indesejável, que dá bastante trabalho, né, você reabre o prazo para prescrição, a contabilidade fica de cara feia, né, porque tem que fazer essas retificações, né, essas questões, ou quando você compara aí com a questão do saldo extemporâneo, né, você vai carregando eles. Então, a nossa sugestão é nesse sentido de fazer alguma coisa. Por quê? Porque esses saldos credores, pessoal, a gente vai poder utilizar ou para compensar com o CBS. Gente, imagine, já vai ter CBS devida em janeiro. Imagine que legal você trazer para o teu cliente uma solução. Cliente, nós estamos com um projeto, se vai dar certo ou não, a gente sabe que ainda tem, né, alguns desafios que de receita, está tudo muito vago ainda, porque não veio uma nota técnica, né, para regulamentar isso. A gente só tem Constituição e LC 214 tratando isso. Já vieram muitas notas técnicas para falar de tantas outras coisas, mas não sei se vocês concordam comigo, pessoal, mas até o momento não identifiquei uma nota técnica para falar de saldos credores. Não sei se alguém aí da turma que está online já teve essa percepção. Então, pode ser que a gente tenha alguma novidade. Então, a gente só tem a Constituição e a LC 214 tratando disso. Cara, então pode ser que tenhamos surpresas? Pode ser que não dê certo esse projeto, tá no jogo, mas só vai ganhar honorários, Felipe, quem, Quem quem, se quem, adiantar. quem se adianta aqui, fazer a revisão, usar a plataforma Verity ou outras plataformas que disponíveis, usar, construir, né? A gente sempre fala, construa com o Exato. seu cliente o porquê que aquele crédito é bom para ele, se ele está num rating verde, se está num rating amarelo, né? Construa questões de CARF, às vezes está muito bom, às vezes tem né, decisões que decorrem de recurso repetitivo do STJ, né? Construa isso para ver com o cliente, né? E lance isso que de alguma forma, ou extemporâneo, ou retificação. E por quê? Né? Lá em janeiro vai ter o vencimento, né? Aí para janeiro, para fevereiro do CBS. O teu cliente ou ele pode pagar em dinheiros, ou, imagina que legal ele pagar isso em Saldo. créditos de PIS e COFINS e lá na compensação entra em vigor o contrato de honorários com você. Então, olha que bacana isso. Então, pessoal, nós temos um ano inteiro para trabalhar, né? 11 meses para trabalhar nisso.
Exato. E assim, não tem desculpa mais, porque você sabe que você disse bem, ano passado a gente fez um trabalho, nós como sistema, né? A gente fez um trabalho muito forte de trazer o máximo de oportunidade de PIS/COFINS para os escritórios. Então, hoje em dia não tem desculpa, a gente colocou o GROSSAP do PIS/COFINS, o ST do PIS/COFINS, o DIFAL do PIS/COFINS, pedágio, hoje em dia tem lá. E assim, todas elas a gente amarrou com a retificação, que é que nem você falou, que é uma dor também a retificação. E a gente já trouxe esse cenário e falou assim, não, a gente tem que dar a gente tem que dar a oportunidade, mas eu também tenho que dar a retificação para aqueles que querem fazer. Se tem um parceiro que executa essa retificação, ok, não tem problema. Mas aqueles que fazem todo o trabalho, tá lá. Então, e o que eu percebo que hoje o pessoal está preocupado, sim, com reforma tributária, perfeito, tem que estar. Mas não faz sentido você falar de reforma tributária sem você amarrar com o saldo do PIS e COFINS, sem você trazer essa oportunidade. Porque é uma oportunidade que eu vejo, Richard, que assim, tá pronta, basta você agora Não é moldar ela. tese, não precisa entrar com ação judicial, não precisa depender de liminar, é up to you. Exato, exato, exato. Perfeito. É legal, pessoal. Então, é por isso que 2026, na verdade, nós aqui já começamos até ano passado né, a rever isso, principalmente, porque assim, quando a gente pega, né, uma indústria, às vezes, aqui na nossa carteira, às vezes, a maioria das indústrias e comércios que do lucro real já fizeram, pessoal, nos últimos anos, 2, 3 levantamentos de revisão de PIS e COFINS. Sempre cabe mais um? Sempre cabe. Né? Mas daí sempre, né, vai ver como que vai ser nesse sentido. Mas eu chamo a atenção justamente para farmácias, farmacêuticas, empresas do agro, por exemplo, umas revendas de defensivos agrícolas. O PIS/COFINS sempre foi zerado, que inclusive foi zerado, mas o mais engraçado, né, Felipe, só para trazer uma contextualização bem prática, né? Sempre foi zerado, mas aí no último ano que o PIS e COFINS estará vivo, vai ter aquele aumento de 10%, né, sobre a alíquota. Então, aquilo que sempre foi zero, por exemplo, para venda de defensivos agrícolas, agora vai ter 10% do 9,25. Então, vai ter uma alíquota de 0,925. Cara, olha Aquilo foi como... bizarro. Cara, olha o surreal que o TI tá. O TI só tava só pensando em reforma tributária XML, mas agora teve que repactuar tudo isso. Claro, né, pessoal? Isso vai ter vigência a partir do dia 1º de abril, né? Porque como isso foi aprovado, né, aí se não me engano, foi final de dezembro, Foi essa final de questão. dezembro. Se não me engano, foi a Lei 15.270, no dia 26 de dezembro. Cara, nem um dia depois do Natal, a turma do Fisco Federal dá folga para a turma. Pessoal, não dá folga, mas também acaba abrindo oportunidades. São campos de trabalho para a gente, né? Então, como tem o princípio da noventena, né? Esse PIS e COFINS aí de tantas as questões, né? E acaba tendo validade, né? Só para abril, já que janeiro, fevereiro e março tá dentro do guarda-chuva da anterioridade, né? Então, veja que vai... Não, mas até aí, veja que até uma própria análise de PIS e COFINS, Felipe, disso que a gente está falando, que é com viés para a reforma tributária, que a gente acha que só vai usar só em 2027, que é daqui 11 meses, né? Tipo, tá aqui, a gente fala, reforma tributária, véio, chegou. Também pode ser um ponto de amortizar o caixa dessas empresas no pagamento do 0,925. Porque às vezes, Certeza. porque você vai habilitar saldo credor, você pode até ter um débito na saída, mas se você tiver saldo credor que seja devidamente escriturado, que seja dentro da legislação, dentro das premissas que o CARF e o STJ estabelecem, por que não? Exatamente, exatamente. E tirando que assim, né? Existem hoje, tem muitas empresas que tentam em saldo credor que vale a pena a gente dar uma entendida aqui qual que é a origem desse saldo credor,
porque existe a possibilidade de ressarcimento e ainda cai o dinheiro em conta. E eu não estou falando aqui não estou falando nada de mentira, nem essas coisas que você lê na internet do pessoal oferecendo coisas que não existem. Não, realmente existe possibilidades. O Avio tem muito isso, que eu sei também, mas outras empresas têm. A própria Perdicomp, pessoal, quando você vai ler os manuais, ela traz para você as modalidades. E às vezes o cliente ele não faz por medo. Ele fala assim, ele fica na dúvida. Eu faço essa operação, mas eu não tenho certeza se eu poderia fazer o ressarcimento. Poxa, por isso que quando eu falo, Felipe, a empresa tem saldo credor, leia as possibilidades de ressarcimento, que pode ser que a origem daquele saldo credor tenha possibilidade de ressarcimento. E esse ressarcimento, pessoal, hoje também está indo rápido. Antigamente, o mais rápido era o do Simples Nacional, porque estava por lei, que era 90 Perfeito. dias. Mas hoje está tendo uma corrida. Hoje a tecnologia deles, porque eles estão investindo, está muito rápida. Então ele já consegue cruzar Perdicomp com FD, ver se está tudo certo, ele já vai, depois ele manda para o auditor bate o carimbo, pronto, recebeu. Então, pessoal, são possibilidades reais que vocês podem fazer hoje. Só que assim, você não vai oferecer isso para o seu cliente no segundo semestre de 2026, quando ele chacoalhar a árvore na frente da casa dele, vai ter que cair uns 4 tributaristas lá dele. Vai. Exatamente, né? Olha só, o momento de abordagem é agora. Claro, uma abordagem sempre dentro dos mandamentos aí para os advogados, né? No caso, né? Que é a minha classe, né? Ainda que também tenha a formação contábil, né? Mas é como eu exerço de forma predominante a advocacia, a gente tem que sempre ter uma abordagem dentro da ética, sempre muito discreta, sempre muito, né? Para contabilidade e consultorias é um pouco diferente, né? Mas a gente sempre coloca aí esse elemento de conexão com o cliente, você enviar para ele algo que ele está preocupado agora com XML, está preocupado com auditoria, está preocupado com o fechamento de balanço, e de fato, você trazer uma oportunidade dessa, ele vai ter mais trabalho, ele vai ter de fato mais trabalho para revisar todas as situações, enviar documentos, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Você falou muito bem, Felipe, no segundo semestre, eu digo mais, não só vai ter outros, como eu aposto que terão outros desafios tributários. Eu não posso, ninguém tem bola de cristal, mas é muito fácil você prever que lá para o segundo semestre vamos ter regulamento do IBS e CBS, teremos já rodando a própria questão aí do PIS e COFINS aí para essas questões aqui da Lei 15.270, teremos outras questões como, por exemplo, de altas rendas, porque ainda ninguém começou, vírgula, né? Sei que o tema aqui é PIS e COFINS, mas falando de IRPJ, CSLL aí, e também do imposto de renda que na pessoa física para altas rendas, acima de R$ 600 mil, até 10%, pode chegar da alíquota quando tiver esses rendimentos na pessoa física. O pessoal vai começar a entender quando as distribuições de lucros começaram a ter as retenções e principalmente no ajuste do imposto de renda em abril do ano que vem, que vai somar todos os rendimentos, né? Então pessoal, assim, pessoal, está uma avalanche do que já era uma avalanche e tornou-se uma avalanche maior ainda. Então, para PIS e COFINS, assim, é importante ter alguém dedicado, olhando para isso, em informativos, em e-mails, palestras, contatos com os clientes, para fazer essa questão. Porque no segundo semestre vai ter todas as enxurradas. Sabe qual que é uma outra coisa que vai estar forte no segundo semestre da própria reforma tributária? Mais notas técnicas. Mais notas técnicas, que agora, pessoal, está tendo nota técnica atrás de nota técnica. E
E com notas técnicas, às vezes surgem algumas mais com prazo curto, algumas inconstitucionalidades, acesso ao judiciário, liminar daqui. Olha, pessoal, o que foi esse final de ano, em que todo mundo teve que correr com atas para fazer isso, queira ou não queira, tira o foco dessas coisas importantes com o aproveitamento do PIS e COFINS. Então, se a gente não tem um cronograma estabelecido entre escritórios, com as nossas plataformas, e passar para o cliente, vai dar para fazer isso. Aí, Felipe, simplesmente não adianta chegar dezembro quer dizer, adiantar até adianta, né? Mas me parece que o radar da Receita, né? Eu não entendo de radar de Receita, né? Mas me parece que vai ser muito pior chegar em dezembro e simplesmente brotar um saldo credor de 3 milhões, né, no FD Contribuições. Me Exato. parece que isso não faz sentido do que a gente ir Perfeito. alocando de pouco em pouco, estudando, porque me parece que aí que vai ter, né? Acho que aí vai ter algum tipo de controle. Eu li uma matéria, não sei se foi do Jota ou do Valor Econômico, nessa semana, pessoal, que a Receita Federal divulgou uma questão sobre essa questão do final do PIS e COFINS, até importante, né, para essa webinar, meus caros, que é bem clássico, né? Nenhuma novidade que a Receita falou. Olha, pessoal, o PIS e COFINS acaba, mas continuam os prazos prescricionais. Então, significa, pessoal, que até 2030, né? Vamos fazer as contas aqui. Até 2031, a Receita Federal pode questionar, né, valores de 2026, por exemplo. Então, então o PIS e COFINS morre sim enquanto pagamento em dezembro desse ano, mas a Receita poderá pedir questionamentos, como, por exemplo, Felipe, a gente vem observando aí de grandes contribuintes, de médios também, intimações assim. Por favor, me explique eh, como foi composto o saldo extemporâneo de PIS e COFINS do ano de 2022. Pessoal, então a gente fala aqui também de uma oportunidade, mas por outro lado, a gente também precisa colocar esses projetos sempre com muita responsabilidade, turma. Sempre com muita responsabilidade, governança dentro dos limites que uma questão tem que fazer. Porque no final do dia, um questionamento da Receita Federal quanto a essa questão do que você colocou como saldo né, escritural, né, que não tem a atualização aqui de Selic, você coloca lá no extemporâneo, meus queridos, nós teremos que, dependendo da situação, dar satisfação ao fisco. E dar satisfação ao fisco não é uma autuação, é simplesmente um PAF, ele é inicializado, um auditor fiscal, ele manda uma mensagem lá no ECAC da companhia, o contribuinte tem um prazo para fiscalizar. Então, se você não fez um levantamento tal como a gente está sugerindo agora, uma plataforma segura como é a Verity, ou todos os outros procedimentos, em que você não consiga explicar de qual nota fiscal, de qual XML está vindo aquele crédito, ou de qualquer outra questão de fundamento, provavelmente acontecerá uma autuação. E a melhor maneira de evitar uma autuação de PIS e COFINS é nesta fase de você explicar para o auditor como é que você utilizou. Então, por isso que tem que ter, né, Felipe, muita parcimônia na utilização desse crédito. De um lado, Perfeito. nos dá essa coragem da gente, por exemplo, para esses setores que a gente falou que são eternamente saldo credores, a gente escriturar ainda mais saldos, mas como a gente vai tombar eles como CBS, talvez a conta venha. Portanto, devemos ter o lastro, a documentação muito bem armazenada, para que a gente consiga validar tudo isso lá na frente. Tem projetos que não passam no radar da Receita e tem projetos que passam sim. Com certeza. E você sabe que nós, como um sistema, o nosso
principal visualização quando a gente vai montar uma ferramenta. O quanto qual é o risco do escritório processar ela com a gente. Então, a gente traz todas as must-haves. Muitas vezes, tem bastante usuário que fala assim, poxa, mas por que não está trazendo esse crédito? Ou, poxa, não dá para eu mudar esse crédito? E é uma coisa que sempre a gente bate. Gente, a gente sempre adota a postura, igual você mencionou, uma postura conservadora. Então, quando a gente traz uma oportunidade, quando a gente fala assim, olha, pessoal, carrega o XML para trazer a exclusão do ST da base do PIS/COFINS. Por quê? Porque a gente vai lá direto na nota, vai trazer a oportunidade. Poxa, mas aqui eu estou fazendo pela expectativa do cliente, pelo faturamento dividido pela receita, multiplicado pelo estoque, vezes, sei lá, o item Y, vezes a quantidade de compra, e o cara chega num raciocínio ali que é até bonito de ver a fórmula, mas não para em pé. Dependendo do questionamento da receita, porque o jeito quando a gente pensa em desenvolver a ferramenta, a gente pensa do lado da receita. A gente fala assim, o que eu, como receita, tenho de informação e o que eu, como receita, vou validar para daí... Porque quando ela vai fazer a pergunta para você, ela espera que você traga dados para ela. Não adianta você trazer um Excel falando assim, olha, eu peguei o estoque, dividi pela saída, multipliquei pelo item, vezes o NCM, vezes Ai, ai, ai. vezes a alíquota do que eu vi na internet. Esquece. Ela vai pegar aquele É Excel linha, seu, linha, item é item. Você tem que item a construir item. os centavos. Se for, por exemplo, de insumos, gente, tem que pegar a nota fiscal de entrada, trazer o XML e digo mais, entender se aquele item está classificado como, né? Já que a gente entrou aqui nesse assunto, posso pedir para você passar um pouquinho a apresentação lá na parte lá da essencialidade Claro. e da relevância, já que a gente entrou nesse ponto, né, pessoal? Então, se a Receita Federal ela pedir essas informações, pessoal, decorre justamente o próximo, opa, mais para o final. Aí depois a gente volta a essa Daí a questão. gente volta. Da gente volta, porque já que a gente entrou nessa parte aqui, decorre do Aproveitamento, né? julgamento. Aqui. Não, mais um pouquinho. Pode passar, pode passar, pode passar. Aí, não, aí, isso mesmo. Né, que é o Boa. tema, né, que é esse tema aí do STJ, o 779, né? Eu sempre brinco, acho que até já fiz essa piada com vocês, né? O que o STJ definiu, né, pessoal? É tipo você ir né, fazer uma consulta de psicologia, né? Fazer um coach, fazer uma mentoria, né? E o cara sempre devolve, você tem que fazer o que o seu coração mandar, né? Foi o que o STJ falou, né? O que é essencial e relevante, né, cara? Sempre faça o que o seu coração mandar. Cara, o STJ, em termos de premissa, melhorou até, porque antes era uma bagunça, né? Ele trouxe o que é ele trouxe os conceitos filosóficos de essencialidade e relevância. Só que a dureza, meus caros, é trazer tudo isso quando a gente está analisando o dia a dia de uma empresa, né? Então, esse julgamento ele é muito importante. Ele ocorreu aí no ano de 2019, se não me engano, e de lá para cá tivemos, acho que 2018, ocorreram muitos desdobramentos de pareceres da PGFN, e é com base nesses pareceres, pessoal, e nesse julgamento que a gente vai fazer o levantamento dos créditos aqui de PIS e COFINS. O que outrora não tinha segurança para você tomar uma despesa, aí como classificar como insumo, hoje nós já temos essas questões, né? A teoria né, de essencialidade e de relevância. É claro, turma, vamos já colocar alguns temas bem quentes aqui. Despesas com marketing.
A Receita, se a gente fazer uma solução aqui de consulta e já existem, ela não te dá direito, a não ser que seja uma empresa de marketing gastando com marketing, né? Mas a gente sabe que, na prática, empresas do varejo, e muitas companhias têm despesas elevadas com marketing. Então, você colocar isso, essas despesas, vezes 9,25, que é, né, se a empresa tiver no lucro real, né, turma? E nós vamos ter a base de cálculo, né, a base de cálculo, né, é o valor que dá despesa, e a gente vai ter esse crédito que a gente pode pensar em recuperar. Esse é um crédito que nós avaliamos aqui dentro de uma questão de um rating amarelo escuro, que nós entendemos que ele é super factível, está dentro do conceito de essencialidade e relevância, sim, né? Mas a Receita, ela tem né, um entendimento extremamente restritivo. Eu discordo desse entendimento, mas é importante, né? Quando a gente falou, né, lá no começo, pessoal, de construir com o cliente, é isso que tem que construir. Olha, os créditos de PIS e COFINS, entendemos que, né, com relação às rúbricas de despesas com marketing, elas têm uma grande chance, eles são essenciais e relevantes por uma série de questões. Né, por isso que você tem que construir um parecer, você colocar como que isso se encaixa, não apenas no processo produtivo, mas se encaixa também no negócio da companhia, né? E trazer para a decisão do cliente. Tem clientes que preferem não usar, ingressar com mandado de segurança, tem clientes que preferem usar parcialmente, mas sempre sabendo de como que é a temperatura, de como que isso acontece na prática, porque o entendimento da Receita Federal é totalmente restritivo e não é à toa agora, né, Felipe, que vamos ter a reforma tributária que vai acabar com tudo isso, né? Se você destacar o IVA, esse conceito aí de não cumulatividade plena, enfim, teremos, né? É claro que temos algumas exceções aí, mas a não cumulatividade plena vai acabar. Justamente porque, olha só, então se vai acabar, pessoal, é o motivo aqui dessa live, que mais uma vez, se a partir de 2027, né, olhando para a CBS, né, vai acabar a revisão tributária. É por isso que a gente tem que olhar agora com os olhos de PIS e COFINS, olhar como que isso pode se tornar uma moeda e aproveitar. Acho que desse assunto de essencialidade e relevância é um assunto bem trabalhado aí por todo o Brasil. Acredito que a turma que está assistindo aí já deve estar muito bem preparada. Se a gente pudesse voltar lá para o comecinho, lá para Vamos. depois, lá para o É, crédito de estoque. Ou quiser e até comentar alguma coisa? não, até um ponto importante, pessoal. Quando você vai ver esse assunto de essencialidade e relevância é bem legal e a gente sempre respeita muito ele. Para quem hoje em dia utiliza a Verity, vocês já perceberam que a gente faz todo o processamento do FD e do SPED fiscal, tudo bonitinho. E depois a gente deixa lá o menu marcação, que pode ser marcado pelo software, por NCM, por fornecedor. Se você quiser subir um Excel lá que marca tudo automaticamente, tem N formas de você fazer a marcação, mas esse eu considero a parte mais importante do trabalho, porque cai nisso que o Thierry disse. É nesse momento que essa marcação é a marcação dos itens que você fala assim, esse item é essencial para o meu cliente. Esse item aqui faz sentido. Ah, esse item aqui, infelizmente, não faz, eu vou desmarcar ele. É nesse momento que você cai aqui nesse tema, no tema 779 aqui e todo o tema de essencialidade, porque é a parte mais importante da nossa ferramenta, ele. O pessoal às vezes até fala assim, poxa, não tem como marcar tudo e só retificar. A resposta é não. Você tem que respeitar essa etapa de entrevistas, essa etapa de contato com o cliente. Primeiro, para você definir o que é essencial e relevante para o seu cliente.
E dois, é a melhor forma de você criar relacionamento com o seu cliente e depois você trazer mais resultado para ele, você ficar mais próximo e fazer uma consultoria permanente com ele. Então, é um ponto muito importante, pessoal, e a gente respeita muito ele e a gente sempre traz. Felipe, mas por que que vocês não trazem isso automático? Porque esse é um momento que não é automático, é um momento que você tem que ir lá, você tem que sentar, você tem que criar um relacionamento com o cliente, você tem que trazer esse valor com ele. E de verdade, pessoal, você formatando isso com ele e percorrendo, muito difícil a Receita te questionar. E se a Receita te questionar, você fala assim, não, eu tenho aqui um dossiê que todos esses itens que eu levantei de crédito tá aqui, na onde ele é utilizado, por que que ele é utilizado e por que que ele é essencial para o meu cliente. Não tem erro, não tem erro. Se você trazer um book desse para a Receita, eu duvido que ela vai te questionar. Tá? Só esse ponto que eu queria adicionar, que é um ponto muito importante, que às vezes gera muita dúvida. Vamos lá. Perfeito, né? Legal, cara. Felipe, acho que você falou muito bem. A ferramenta é sempre muito útil, tecnologia, sim, mas o pessoal tem que ter essa construção, tem que ter essa participação do cliente, de você entender as rúbricas, como que aquilo, porque às vezes nós podemos estar diante, turma, de empresas do mesmo segmento às vezes tem um modelo de negócio parecido, mas às vezes algum insumo para uma pode não ser para outra. Então, a ferramenta ela sempre traz essa agilidade e sempre vai trazer essas questões aí já preparadas, mas quando a gente alinha obviamente a tecnologia também com a sensatez do levantamento de créditos, é um combo que dificilmente dá errado. Perfeito. Maravilha, pessoal. Um próximo tema que a gente colocou aqui, olha que legal, o crédito presumido sobre o estoque, né? Olha que legal, turma. Então, a gente sabe que a Lei Complementar trouxe, né, aí mais uma questão que permite fazer uma apropriação de crédito presumido, né, sobre o estoque de bens. Então, a gente está falando aí uma coisa aplicável às indústrias, aplicável aí ao varejo, né, para o estoque. Então, quando você tiver na virada em janeiro de 2027, a gente pode aplicar o que está no artigo 381 da Lei Complementar. Então, para evitar a não cumulatividade, tivemos essa dinâmica. Particularmente, eu achei bem bacana. Então, temos essas duas regrinhas, turma. Para os bens adquiridos no Brasil, né, a gente aplica 9,25 sobre o valor do estoque, né? E para importados, considera-se o valor efetivamente pago na importação, né? Para a gente ter o valor. Então, né, a base de cálculo para produtos importados vai ser o valor pago na importação, e para os bens adquiridos aqui no Brasil, a base de cálculo vai ser o valor do estoque. Ambos multiplica por 9,25, né? Mas olha só, esse crédito ele tem que ser utilizado em apenas 12 parcelas mensais e sucessivas a partir de 2027. Mais alguma coisa que é o tipo de questão, pessoal, que isso aqui, um TI interno de uma empresa super acompanhante, super acompanhada nas questões de reforma tributária, com cronograma, já sabe disso. Mas isso aqui é mais uma questão que a gente pode pegar um crédito presumido sobre o estoque. Então, essa é uma questão que vai trazer essa transição, ela vai garantir essa conversão, a gente tombar o ativo fiscal antigo em moeda para abater a nova CBS. Claro que a gente vai ter que utilizar, pessoal, o estoque do dia 31 de 12 de 2026. Então, esse crédito a gente não consegue fazer antes, porque às vezes vamos pensar que um estoque de um comércio, um estoque
tem produtos que giram o tempo todo, né, pessoal? Então tem essas questões, mas todo mundo só fala de insumos, mas aqui tem um crédito presumido sobre o estoque que particularmente eu acho bem bacana nessa questão. É claro que vai ser do valor do 9,25. A minha crítica é só a questão aí que vai ser do valor do 9,25 e não da alíquota do CBS. Até faz um pouco de sentido, já que 9,25 é a alíquota que estava sujeito esse estoque, né? Mas a gente sabe aí que a CBS ainda não tem uma alíquota definida, né? E todo mundo acha, né, Felipe, que só porque a CBS, IBS e o próprio IVA, né, no nosso IVA dual, só porque o IVA não tem uma alíquota definida, todo mundo está achando que, vamos deixar para estudar isso quando tiver alíquota. Pessoal, o fato de não ter uma alíquota é o de menos. A estrutura da reforma tributária, os sistemas de negócios, a tecnologia e precificação, a gente adequa num sistema em que você pode colocar uma previsão de alíquota de 28, 28,5, particularmente eu acho que vai bater no 29, né, talvez até no 30%, né, tenhamos, mas o fato de não existir uma alíquota para o Brasil do IVA não significa que não tenhamos que ter um cronograma e um planejamento para a reforma tributária. Aliás, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, pessoal, no Brasil, se atingirmos o 28%, que ainda não está definido, né, pessoal? Mas ainda que seja o 28%, da somatória do IBS municipal, IBS estadual e o CBS, né, que formam essa questão aí do IVA dual, só o 28% já vai ser por si só o maior valor de IVA no mundo, vai ser a maior alíquota de IVA no mundo. Hoje, a maior alíquota de IVA que nós temos é da Hungria, 27%. Então, o Brasil, já a partir de 28, já vai ser a maior. Então, como tá para fechar em 28 e poucos, né? Tem aí questões aí que estão divulgando em termos de 28,8, né? Eu não sei onde que eles estão obtendo essas informações, mas lembrando, pessoal, que a alíquota pode ser alta para o IVA e até a maior do mundo, mas vai dar crédito. Então a gente sempre tem que compreender essa questão aí como uma oportunidade de negócio. E olha que oportunidade legal para quem é cumulativo do PIS e COFINS, né? Sensacional. É sensacional, porque eu tinha muito essa dúvida. Eu falei assim, poxa, eu vou falar lucro presumido, mas nem sempre o lucro é só ele que é cumulativo de PIS e COFINS, né? Às vezes o lucro real, dependendo do que ele vende, ele é cumulativo. Bom, são aquelas reganhas, né? Mas enfim, pensando no lucro presumido, olha que legal. Eu sempre fiquei na dúvida, eu falei, poxa, como é que o lucro presumido vai virar o ano em 27? Porque isso eu pensando lá em 2025. Porque eu pensava, poxa, ele nunca tomou crédito. Ele não tem um controle de crédito. Será que ele vai, o que entrar a partir de alguma data vai começar a tomar crédito e tal? E isso define bem. E assim, é importante, pessoal, vocês vocês já pensar nessas oportunidades e aqueles clientes, porque quando a gente fala de PIS/COFINS, eu sei que o foco é lucro real. E tá certo, vamos embora para o lucro real. Mas, em paralelo, os seus clientes do lucro presumido, você já tem um trabalho aqui bem legal, porque é o seguinte, geralmente, quando você fala estoque dentro de empresa, é um caos. Estoque Nossa. geral, é um caos, ninguém tem controle, todo mundo acha que tem, mas não tem. E aqui é um trabalho bem legal que você pode ir fazendo durante o ano para ele, de um controle de estoque. E assim, até você consegue fazer isso, sabe, manualmente ou na nossa plataforma. Isso daí você consegue fazer. Só você subir o XML lá e o FD você faz. Mas é importante você ter esse controle, porque é algo que os clientes, principalmente do lucro presumido, eles controlam mais contabilmente, mas para efeito fiscal, o pessoal do fiscal, meu, entrou, não entrou, não vou tomar crédito mesmo. E assim, o cliente do lucro presumido hoje, ele tá fácil de ser abordado porque ele é um cara
que ele nunca teve oportunidade do jogo e agora ele está começando a ingressar no jogo, pague a pague com o lucro real, ele está começando a ser importante também. E outro ponto, essa mudança que teve no dia 26 de dezembro trouxe um impacto muito forte para o lucro presumido na questão do imposto de renda, que vai ter aquela alíquota adicional no imposto de renda e blá, 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 depois de 5 milhões, enfim. Então, isso daí, o pessoal do lucro presumido já está começando a tomar, já está começando já a falar assim, poxa, eu preciso conversar com um tributarista. E aí pode ser a porta para vocês entrarem. Tá bom, pessoal? Então, esse ponto que o Ritieri trouxe eu acho muito importante e é o momento de você também vender trabalho por lucro presumido. Porque às vezes eu sei a dificuldade, né? Lucro real, são empresas mais estruturadas, empresas grandes. Você tem é difícil às vezes você encaixar um trabalho lá. Quando você encaixa e faz um bom trabalho, você tem trabalho pro resto da vida. Mas é difícil você entrar. E às vezes você tem vários. É difícil, né? Mas às vezes você tem vários aqui no presumido que estão sendo esquecidos e, poxa, você consegue vender mais coisa esse ano. Eu queria te comentar, olha só, a turma acha que sempre é fácil para fechar, seja para escritório boutique, escritório grande. A jornada, pessoal, é difícil para todo mundo. Assim, às vezes você pode até estar conectado com firmas, com companhias grandes, mas a cobrança também dessas firmas grandes, com diretores financeiros, auditoria, resposta rápida também é proporcional. E você tocou num ponto muito bom. O lucro presumido, para fins fiscais, o governo não quer saber se você está fazendo a contabilidade bonita ou não, né? Se bem que agora, para fins de altas rendas, acaba mudando um pouco esse mindset. Só uma pequena vírgula, né? Mas pagou o faturamento, entrou faturamento, né? Emitiu nota fiscal, entrou na presunção, igual ao valor das guias, pagou trimestralmente, Receita Federal dá nota 10 para você. Então, contabilmente, nunca foi. E olha, pessoal, como que o estoque pode fazer diferença nessas questões. Pega alguma empresa aí, algum comércio que às vezes ainda não migrou para o lucro real, como vai ter grana nessa transição? E os caras às vezes não se esquecem. E veja que o crédito tem que ser utilizado em 12 parcelas mensais a partir de 2027. Então você usa em janeiro de 2027 e termina em fevereiro de 2000, desculpa, em janeiro de 2027 e termina em dezembro de 27. Então não adianta vender esse serviço em 2028. Particularmente, eu acho errado, porque você não está respeitando os 5 anos aqui do crédito. Pode até que dê algum tipo de judicialização nesse tema. Gente, então assim, até porque, olha um outro ponto que a plataforma da Verity também nos auxilia na questão da reforma tributária. Que faz aí um espelho via, né, receita líquida, né, que é o parâmetro, como que vai aumentar a tua margem para cima ou para baixo se manter a receita líquida só trocando né, ICMS, Físico-Fins e ISS por IVA, né? Essa é bem legal. Mas olha a questão assim, o que é melhor? Porque você fazer o cálculo, você chega lá, pega, sobe a planilha, estoque, 9,25 no real, ou se for no presumido, 3,65 e tá tudo certo. Beleza, sensacional. E a pergunta que às vezes vem para nós, Felipe, é a seguinte: mas daí, doutor, é melhor comprar estoque em dezembro que eu vou tomar esse crédito presumido, né? Deixa eu ver que no presumido é uma alíquota, que no real é outra, ou comprar estoque já na reforma tributária a partir de 27, que o CBS vai dar o crédito integral. Gente, essa conta tem que fazer junto com o cliente.
Tem que entender, Perfeito. tem que, assim, não existe uma melhor técnica. Eu digo para vocês, quando a gente fala do crédito, por exemplo, do estoque, tem que entender o modelo de negócio. Às vezes o cara precisa de estoque para vender em dezembro, entendeu? Então você não pode falar, então é melhor fazer a compra em janeiro. Às vezes, se o cara se programou durante o ano, por exemplo, uma indústria, às vezes ele tem condições, né? Então, são questões que tem que ser construída modelo de negócio a negócio, operação a operação. Isso é muito bacana para a gente ir questionando o nosso cliente. Perfeito. Perfeito. Deixa eu Cara, passar aqui. Estoque de crédito e split payment. Esse assunto é polêmico, hein? ai, 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 esse é difícil aqui. Olha só, pessoal, nós comentamos, né, o split payment é uma dinâmica que não está colocada em cronograma na Constituição nem na lei complementar. O que a gente tem na lei complementar é as premissas, as dinâmicas, né? Nem a questão do superinteligente, inteligente, isso está definido na lei complementar. A gente está vendo essas divisões nas apresentações do fisco, né? Eu sempre digo para os nossos parceiros que o split payment é, ele vai ter um cronograma do governo. Tudo de reforma tributária, o cronograma está na lei. Mas eu até fiz um conteúdo por esses dias que nem tudo que está na LC 214 é, é, nem tudo que está lá está com o cronograma pronto. Porque, por exemplo, fala lá do estoque, né, é presumido, como a gente tratou, é um cronograma que você tem que fazer. E essa questão aqui do aproveitamento com a CBS também é um planejamento nosso que teremos que fazer. Por quê, pessoal? A estratégia de constituir um estoque de créditos pode ser vital para a saúde financeira das empresas, devido à drástica mudança no fluxo do pagamento trazido pelo split, né? Pelo nosso split payment. No regime atual, o fato gerador dos tributos ocorre na venda, na emissão da nota fiscal, mas o recolhimento ocorre apenas, né, no mês subsequente, em se tratando aí, por exemplo, aí de ICMS, de uma regra geral, por exemplo, né, PIS e COFINS, que é uma regra geral. E, de certa maneira, as empresas acabam tendo um capital que é o preço do produto agregado com o imposto. Então, todo mundo está acostumado aqui no Brasil, Felipe, entre aspas, trabalhar com essa grana, que é do governo, que você tem um prazo para você paga funcionário, paga outras coisas para girar o teu sistema financeiro para que você se prepara para pagar. Então, como agora teremos com o novo sistema, né, o artigo 31 da LC 214 instituiu o recolhimento na liquidação financeira, o split payment. Então, o valor do tributo IBS e CBS será segregado e então recolhido no momento do pagamento, né, eliminando o capital de giro para os tributos indiretos. Pessoal, isso drena o caixa das empresas. É até uma medida que, né, que todo mundo fala que é reforma tributária, mas, de novo, é uma reforma de negócios. Teremos que ter essa percepção, pessoal, de que as empresas têm que ter esse fluxo inicial de grana, por conta de como que vai ser o split payment. Claro que, nesse exemplo que eu dei de IBS, CBS, integral, vai ocorrer em 2033. Ponto. Então, em que vamos ver se o valor de um produto for R$ 1.000, o valor aí dele já com margem, né, no preço líquido dele. A gente adiciona um IVA aí, por exemplo, de 28%. O valor total será 1.280. Você só vai receber o valor de R$ 1.000. O 280 já vai ficar, né? Nem existe esse verbo, estou inventando aqui, mas o pessoal está comentando, splitado, né? O tributo será splitado aí com a dinâmica do banco, com a dinâmica da Receita Federal, do Comitê Gestor, vai ficar. Então, tudo isso vai trazer uma dinâmica que a gente só vai
analisar valores líquidos, seja no nosso balanço, na nossa contabilidade, no nosso caixa, né? Se quiser passar para o próximo, por favor. Isso vai trazer, pessoal, uma dinâmica muito diferente para todo o Brasil. Então, uma parte da solução, né, porque o split payment tem aí uma questão aí de vários itens a serem construídos, né, meus queridos? Mas uma parte dessa solução pode ser a constituição de estoque de créditos, tal como a gente já falou lá no primeiro item, né? Então, olha só, um dispositivo, né, da 214 estabelece de forma expressa, meus queridos, que o sistema verificará o valor total segregado e retido. Este valor corresponderá à diferença positiva entre o imposto total da operação e as parcelas, já extintas por outras modalidades, vírgula, como a compensação. Pessoal, vocês têm noção que quando a gente tiver um estoque de crédito, seja pela compra de muito ativo imobilizado, pela compra de muitas questões, tal como hoje, de uma maneira muito mais simples, é o saldo credor do PIS e COFINS, é o saldo credor do CMS, né? Isso vai trazer uma dinâmica diferente, porque já vai ser já no ato de nota a nota. Vamos lembrar, turma, o sistema que o Comitê Gestor e a Receita Federal estão liderando em termos de split payment, pessoal, ele vai ser 150 vezes mais potente que o Pix. A Receita Federal está vendendo e eu estou acreditando nessa informação que teremos o melhor e maior sistema de arrecadação tributária no país, né? Já para gastar a arrecadação tributária não é com a Receita, né? A gente tem que cobrar nossos políticos e não é nessa live que a gente vai cobrar, mas em termos de arrecadação vai ser top, pessoal. Então, para emitir a DARF vai ser excelente. Então, por isso que, se a empresa possuir, sim, pessoal, um estoque robusto de créditos de PIS e COFINS migrados para o CBS, ou então novos créditos de CBS acumulados já a partir aqui de 2027, ela pode sim utilizá-los para extinguir o débito antes da liquidação financeira. Pessoal, então, ao invés que você pagar em dinheiros, que foi né, esse exemplo que a gente deu, você vai pagar com isso. E, consequentemente, o sistema de split, ele identificará, turma, que o débito já foi pago via compensação e não reterá o dinheiro do recebimento na venda. Vamos lá. Aí, essa frase que a gente colocou aqui, ela é muito forte, porque talvez a gente não sabe se a retenção vai ser imediata, ou a devolução. A gente tem analisado que talvez aí num sistema aí quando funciona tudo muito bem, em até 3 dias aí aconteça esse acerto de contas aí. Por quê? Porque vai ter tecnologia nota a nota para analisar as coisas das empresas, como também o fisco vai ter todo esse dashboard para poder acompanhar. Por isso, pessoal, que quando a gente começou falando de revisão de PIS e COFINS para 2026, é sim um baita produto. Com certeza, com certeza. Eu acho que, na verdade, ele é o produto do ano. Assim, reforma tributária, não estou falando que tem que ser deixada de lado. Eu acho que tem que continuar, o jogo continua, é importante trazer os impactos, simulações. Mas, ao meu ver, eu como gestor de uma empresa, eu como CFO ou como um C-level dentro de uma empresa, eu ia gostar de escutar a simulação, entender como eu fico ali em 2026, 28 e até a virada em 33, mas também eu ia querer ver o meu hoje. O meu hoje, claro, quem é do operacional está preocupado com o XML, igual o Richard disse. Mas quem é do estratégico, quem é do trazer resultado, você falar que, olha, pessoal, olha, vamos focar no seu PIS e COFINS esse ano. O operacional, tudo bem, é uma linha que existe e vai continuar. Então, mudança de XML, ver se está sendo bem implantado, se o CBS e o IBS está sendo declarado na nota, ok, isso continua, mas é uma linha. Em paralelo, você tem que trazer um resultado de caixa para o seu cliente. Porque esse resultado aqui da operação, ele é custo.
Ele é custo de operação e vai tá tudo bem, e já é algo que ele previsionou. Quando você traz uma receita alternativa para o seu cliente, é uma receita que ele não estava esperando, é uma receita que ela está na própria operação e ele vai virar o ano com, em vez de pagar tributos, ele vai compensar. E eu tenho certeza que ele vai te ver como alguém estratégico para continuar com ele até 33. Então, lembra, pessoal, a gente sempre tem que pensar, não pensar no agora, é muito importante, mas a gente tem que pensar a visão estratégica longa. Então, a gente tem que fazer parte do time estratégico do cliente. O cliente ele tem que te ver como alguém estratégico, alguém influente na operação dele. É aquele cara que, quando eu ver o Richeg, eu tô querendo fazer uma operação, eu ligo pro Richeg. Richeg, ó, hoje eu vendo isso, eu quero vender aquilo. O que que você acha? Faz sentido? Não faz? Como é que eu vou? Qual que é a minha carga tributária? O Richard fala assim: beleza, vamos fazer um planejamento estratégico disso. Você quer mesmo seguir por essa linha? Então vamos fazer aqui quanto você vai pagar de imposto. É isso, o cliente tem que te ver dessa forma. Por isso que a gente está batendo bastante na tecla que tem que se posicionar esse ano, tá? Deixa eu passar os Exato. slides. Aqui também já a gente já falou, Já né, um pouco, comentamos. né? E beleza, acho que o que a gente tinha para comentar e trazer é isso, né, pessoal? Indo para as conclusões, né? O que a gente já fala, não só agora em janeiro de 26, a gente já vem falando, inclusive, tão logo a gente leu assim a Lei Complementar 214, né, que foi em janeiro de 2025. Pensa, pessoal, turma, há um ano atrás nós já tínhamos a Lei Complementar 214. Então, quando você termina a leitura, você consegue imaginar como que vamos colocar isso um cronograma prático para trazer claridade, trazer leveza e eficiência para as empresas. Ou seja, a transição da reforma tributária não é só XML e não começa só ano que vem com o CBS, começa o pagamento de um tributo novo, né? A inércia no presente resultará em perda de liquidez no futuro. Tema 1, turma. Necessário realizar revisão dos últimos 5 anos de apuração, aplicando os critérios definidos pelo STJ. 2. Transformar as despesas operacionais em ativos fiscais, visando criar um estoque de créditos para abater débitos futuros. 3. Necessário avaliar a necessidade de um acompanhamento técnico e especializado. Então, é um combo de situações, é um combo de que todo mundo está aprendendo na reforma tributária. Eu sempre digo isso: haverá uma curva de aprendizado para todo mundo no mercado. Se o profissional tinha 5 anos de experiência, 1 ano de experiência ou 40 anos de experiência, pessoal, zera o jogo para todo mundo. Zero o jogo, entendeu? Então, você dominar essa faixa de transição vai fazer você ter mais questões que façam jus ao seu planejamento estratégico, ao que você quer enquanto profissional tributário. Então, não espere para fazer essas questões aí só mais no segundo semestre, sim, agora a partir no início de 2026. Perfeito, perfeito. E pessoal, novamente, né? Conta com a Verot. A gente está trazendo novas ferramentas da reforma tributária. A gente melhorou muito o nosso simulador. A gente está trazendo um simulador agora completo. A gente tem novas ferramentas para esse ano, pensando em reforma. E para nós, PIS/COFINS é essencial. Então, a gente está também trazendo ferramentas com retificação, com busca de oportunidade, tudo para que vocês consigam entregar um bom trabalho para os seus clientes, que a gente sempre pensa nos entregáveis de vocês. A gente está pensando nisso e pensando também de o que vocês vão sofrer em 2026, vamos dizer assim, que o cliente vai apertar
vai apertar a chave lá para vocês e a gente está tentando trazer uma visão bem clara para que vocês tragam resultados para ele, tá? Bom, eu vou começar. Se alguém tiver dúvidas, vão mandando no chat. Eu vi que o pessoal só mandou uma dúvida, que as empresas que faturam, recebem na conta e não declaram, o sistema do split payment vai pegar todos? Vou primeiro falar minha opinião, depois eu passo para o Ritieri. A minha resposta é sim. A ideia do split é justamente essa. O split vai ser a apuração dele vai ser o pagamento. E quando eu falo pagamento, é quando você pega o seu celular e encosta ali na maquininha, né? Ali vai acontecer o split, é o que tudo indica. Ou se eu fiz um depósito, ou se eu paguei um boleto, ou, enfim, toda essa relação que hoje, esse intercâmbio de dinheiros, vamos dizer assim, tudo quando rolar isso, o governo já suga ali, né? Não vai existir mais essa apuração que é feita hoje, vamos dizer assim, que é quando você pode emitir nota, emitir 1 milhão de faturamento, mas, poxa, por algum motivo, algum erro, vou declarar 500, ou o meu sistema declarou 500, enfim, e ficou 500 sobrando. Isso não vai existir mais. Com o split, a ideia do split é evitar esse tipo de operação. Aí eu vou passar agora para o Richard para ver a opinião dele. Não sei se eu falei uma besteira. Concordo completamente, né? Olha só, como agora nós vamos ter essa questão de segregação entre preço líquido e os impostos indiretos, e uma tecnologia muito forte, que, claro, que neste momento está olhando para indiretos, lembrando que o XML das notas, turma, o XML vai ser o grande protagonista da reforma tributária, dizendo questões até sobre uso de bem e consumo, umas outras questões, e esse mesmo XML pode também ser usado para, por exemplo, que a Receita não nos escute aqui, mas pode ser usado para outras questões, para IRCS, por exemplo, para analisar princípio da entidade, se as despesas estão sendo utilizadas aí de forma correta. Eu sei que deu uma avançada, mas voltando aqui, né, na pergunta. Sim, acabou essa questão aí de não oferecer receitas à tributação. É claro que a nossa bandeira, a minha particularmente, é a do contribuinte, mas dentro de uma governança, dentro de nenhum centavo a mais, mas também nenhum centavo a menos, né? Isso faz com que o modelo de negócios do Brasil se redesenhe a partir dessas mudanças tributárias, meus caros. Então, os empresários que até então sobreviveram desta forma, e eu não estou criticando aqui, por favor, nós somos aqui da turma dos contribuintes, eu só estou fazendo um comentário. Se você conseguiu se sustentar, até parabéns para você, mas a partir de agora, você vai ter que colocar os seus tributos indiretos no seu consumo, e se você já não tinha noção de como fazer, e você já estava sonegando antes, porque cara, não existe planejamento tributário melhor que sonegação. Não existe, turma. Né? Então, desculpa ser direto aí, mas quem fez e ainda não está livre de eventualmente ser questionado, mas a partir de agora o cenário muda. Então, por isso que ferramentas tecnológicas, estar perto de boas equipes, estar bem assessorado, relatórios gerenciais, esse combo de situações é que vai fazer performar você ficar vivo na reforma tributária. Perfeito, perfeito. Concordo com tudo. E aí agora, caminhando para o final, bom, Richard, vou deixar você apresentar o escritório, se apresentar. Sei que você também gera conteúdo. Vamos lá. Não, até já estou filmando aqui, vamos ver se a gente perde um pouco a vergonha, né? Queria agradecer a Verot, Felipe, a gente tem essa parceria aí, mas acho que vai completar uns 2 anos aí, a gente acho que um dos primeiros a acreditar na plataforma de reforma tributária de vocês.
O nosso escritório fica no Paraná, mas é uma alegria poder, né, compartilhar com os colegas. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem lá meu LinkedIn é Ricieri Calisto, no Instagram tá lá também como Ricieri Calisto. Estou à disposição, meus caros. A gente está aqui para servir, para suar. O nosso plano A é esse, não existe outro plano. E não tem vida fácil na reforma tributária. Não é fácil, inclusive, turma, ler a Lei Complementar 214. Né? Quando você pega a Lei Complementar 214, você fica olhando, gente, uma leitura pesada, uma leitura que remete para lá e para cá, daí mistura no meio de tributário com direito financeiro. Eu sempre digo, tá com insônia, é só abrir a 214, ó. Dá 5 minutinhos, ó, já tá dormindo. E esse que é o perigo de ler a lei, porque ela é muito cansativa, né? E os desdobramentos que estão vindo são muito intensos. Olha esse ato conjunto que veio, esse ato conjunto que veio no final de dezembro, aí, ato conjunto 1 que postergou a aplicação de multas. Os caras, eles não dão sossego pra gente, pessoal, nem na redação, sabe? Eles escreveram assim: fica postergado para o primeiro dia do mês sub-50, após 3 meses a aplicação das multas. Não era mais fácil falar, turma, durante 90 dias, enquanto não vier o regulamento, não vamos exigir multas, assim, sabe? Então eles não dão sossego nem aí, sabe? Eu falo isso brincando, mas também com fundo de verdade, sabe por quê, pessoal? O nosso papel enquanto tributarista é trazer clareza. Se for para a gente mandar um e-mail para o cliente com o artigo da LC 214, Ctrl+C, Ctrl+V, cara, aí a gente tem que tentar explicar. E tem situações que a gente tem que entender como que é o sistema antigo, ter a ajuda das plataformas da Verot, para a gente poder saber entender numericamente, porque também não adianta só mandar um exemplo na teoria sem a gente explicar. E maravilha, pessoal, essa é a nossa casa aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Eu acho, né, Felipe, que nem deu para perceber o sotaque. Acho que nem deu para perceber o sotaque, né, do leite quente, do óleo dente, né, aí em confronto aos paulistas aí, meu. Mas espero que a gente está sempre à disposição aqui no Pará, aqui no nosso Paranazão. E muito obrigado a todos. Perfeito. Bom, Richard, muito obrigado pela aula. Muito obrigado. Nossa, foi sensacional, assim. É muito importante a gente trazer esse conteúdo para os nossos. Peraí que agora tem um probleminha aqui. Falha técnica, pronto. É muito importante a gente você ter trazido esses conteúdos, você ter trazido toda essa experiência de vocês. Eu agradeço, porque é o que a gente estava realmente buscando, que a gente tá. Eu acho que até os nossos clientes, os nossos parceiros, o pessoal está agradecendo você, e é o que a gente vem, sabe, trazendo essa praticidade, essa dor real, porque não adianta a gente vir aqui fazer um webinar de 1 hora e meia e contar coisas que depois você vai para o mundo real e fala assim, meu, o mundo não é perfeito. Então, muito obrigado novamente, obrigado pela parceria, obrigado por ter compartilhado sua experiência. E, pessoal, para quem está nos assistindo, obrigado por ter ficado até o final. Curta, a gente depois vai divulgar esse vídeo, a gente vai divulgar o material com autorização do Richeri. Autorizadíssimo. Perfeito. A gente vai subir para o nosso YouTube também, tá, pessoal? Então, fiquem ligados lá no nosso canal, que vai estar por lá. E só deixando a última mensagem, né? Então, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, eu acho que o mais importante é vocês pensarem na seguinte... acho que saindo daqui com a seguinte linha de pensamento, que 2026 vai ser um ano de posicionamento. Então, esse é o ano que vocês têm que estruturar, vocês têm que oferecer, vocês têm que estar perto do cliente para justamente virarem referência. Eu acredito que é o objetivo do escritório do Richeri, e eu acredito que isso
tem que estar para todos os lados, porque hoje o empresário está começando a dar muito valor para o tributarista. Hoje ele está vendo que sem um apoio tributário, ele com a reforma, que é uma reforma de negócios, não é uma reforma só tributária, ele vai perder para o concorrente dele. Então, eu tenho certeza que ele vai começar a ver você com os outros olhos, tá bom? Então, e fica aí o meu recado. Agradeço a todos, obrigado. E bom finalzinho de semana aí para todos. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Bom dia para vocês. Bom dia.